Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim e eu quero convidar você para que juntos, nesta manhã do dia 2 de novembro, né, feriado, nós possamos fazer a nossa leitura devocional. Hoje é o comemorado dia dos mortos, o dia dos finados, né? Algumas pessoas consideram uma data muito importante e nós respeitamos o calendário, nós não seguimos assim, mas a gente respeita porque a gente está na sociedade, nós cristãos não tratamos assim, né, os mortos, mas a maioria das pessoas e o calendário que a gente segue é um calendário católico, cristão, né? E nós estamos hoje, então, prontos para fazer a nossa leitura. Nós entendemos que os mortos, né, têm que ter o nosso respeito. Uma vez que a própria Constituição Federal, ela trata com cuidado, com zelo isso. E nós vamos, então, aproveitar o feriado, vamos agradecer a Deus, louvar a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Né? Eu estou pronta para fazer a leitura juntamente com você. Quero convidar você também a já pegar sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 2 de Tito. E antes nós vamos orar. Vamos orar para agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz. Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu te adoro porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom. O Salmo 23 diz que a sua bondade e a sua fidelidade sempre nos seguirão todos os dias da nossa vida. E por isso nós nos alegramos, porque sabemos que podemos contar com o teu amor e com a tua proteção. Só o Senhor para cumprir com a sua palavra, só o Senhor para ser tão bondoso e imutável. Por isso nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deixa eu organizar aqui minha voz. Tem que aprender a fazer alguns exercícios vocais, né? Para ir limpando a garganta, para ir limpando as cordas vocais quando acorda. E o fato de eu não ter dormido muito faz com que a garganta vá ficando assim. Mas nós estamos prontos, Deus é bom. E à medida que a gente se aproxima dele, ele vai tratando da gente também. Então, amei essa t-shirts, né? Olha, a t-shirt maravilhosa, falando do propósito. E eu amo isso aqui. Então, vamos de leitura? Tito, capítulo 2, só nos situando, Tito também é um discípulo amado, né? Do apóstolo Paulo. Ele também é um líder, né? Está também responsável pela liderança de uma igreja lá nessa região. E Paulo escreve para ele para instruí-lo a respeito das coisas que ele deve considerar, né, que ele deve cuidar. E ela também é considerada uma carta pastoral, justamente por isso, né? Porque instrui os pastores, instrui as lideranças, serviu para ele lá, serve para nós hoje, serve também para as gerações que virão. Porque o Senhor sabe como é que ele deve, né, se portar, como é que ele deve saber. Então, veja, nós estamos edificando a igreja de Jesus. Na verdade, Jesus está edificando a sua igreja através das instruções que ele deu para que pessoas pudessem escrever. E aí fica escrito, e as pessoas que seguem essas instruções, que são, como disse lá Timóteo, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, é inspirada por Deus, e ela é útil para nos corrigir, para nos educar na justiça. Então, tudo que está escrito foi porque Deus quis que estivesse escrito. Então, ele orientou pessoas para deixar escrito, porque ele ia orientar também que a palavra dele é quem nos conduz. E é muito fácil. Deus fala a pessoas que são inspiradas por ele para
escrever algo, e esse algo que é tão importante veio para o livro que é considerado o livro da verdade, a palavra de Deus escrita, porque a palavra de Deus viva e encarnada é o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês e dizer que é muito bom estar com vocês, é muito bom ter você nesse feriado para a gente fazer a leitura, né? Lurdinha, né? Acabou de entrar, seja muito bem-vinda, Lurdinha. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler ao capítulo 2, vamos lá? O ensino correto na vida da igreja. Mas, quanto a você, ele dá continuidade ao que ele estava falando anteriormente. Vamos pegar o fio da meada. Lá atrás ele diz assim, ó, as pessoas, né? Ele diz, para os que são puros, tudo é puro, mas para os que são corruptos e descrentes, nada é puro. Pois têm a mente e a consciência corrompidas, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Aí ele continua no capítulo 2, começando no 1, diz assim, mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras e nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo de prática de boas obras, exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões e nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada a todos, e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso Deus, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vou marcar isso aqui porque tem um comentário bom. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade, não deixe que ignorem o que você diz. Olha, esses 15 versículos que Paulo escreve a Tito, ele dá instruções muito práticas também, né? Todas elas são consideradas muito importantes, mas uma das primeiras, olha, ensina a respeito dos homens mais velhos, que Tito também era jovem, não deveria tratar os mais velhos com
com severidade, no sentido de respeito mesmo, né? Mas eles deveriam instruir para que no final da vida eles também ainda continuassem dando exemplo. Eu me lembro que algumas pessoas vivem uma vida até digna e quando chega na velhice ela começa a se deixar encaminhar por padrões mundanos. E isso é muito bom, esse tipo de conselho, porque ele diz assim: os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole. Eu lembro que tem algumas pessoas que, quando estão mais velhas, parece que relaxam a respeito das coisas e começam a enveredar por um caminho que não é bom. Mas nós, os cristãos, não. Nós devemos servir de referência para os mais novos. Os mais novos devem olhar para os mais velhos, né? E dizer assim: olha como ele viveu, ele é um bom exemplo e eu vou me esforçar para fazer que nem ele, né? Ele diz assim: para que eles vivam, sejam cheios de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Então, veja, quando a gente fica mais velho, o fruto do Espírito em nós deve ficar melhor, mais saboroso, mais apurado, né? Então, veja, nós devemos, quando estarmos mais velhos, tanto homem quanto mulheres, devemos ter uma fé sólida, ou seja, nós tivemos tempo de solidificar a nossa fé, de firmar a nossa fé, de ter uma fé firme, né? E também de ser cheio de amor e paciência. Amém. Nós estamos tendo tempo, Deus está dando tempo para que todos nós possamos construir essas coisas, edificar essas coisas, né? Solidificar a nossa fé, desenvolver a paciência, que é um fruto do Espírito, o amor também. Então ele diz assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Elas não devem ser caluniadoras e nem dada ao muito vinho. Já imaginou a mulher, depois de velha, se dar ao vinho às cristãs? Não, jamais. Nós vamos permanecer avançando. Eu digo nós porque também todos nós estamos envelhecendo. E as mais velhas vão dar exemplo para as mais novas. As mais novas vão chegando, a gente vai instruindo as mais novas, não é assim? Elas devem ensinar o que é bom, instruir as mulheres mais novas a amar o marido e os filhos e a viver com sabedoria e pureza, né? Cuidando bem da sua casa, sendo submissas ao marido, né? E obedientes à palavra de Deus. Dessa forma, gente, o povo vai dizer assim, olha, engrandecendo o poder da palavra de Deus, o poder do evangelho, né? E também ele disse que trouxe instrução para Tito incentivar os homens mais jovens a viver com sabedoria, né? E ele disse, olha, você mesmo, Tito, deve ser o exemplo de boas obras, né? Um exemplo da prática das boas obras. Então, a liderança ensina pelo exemplo, né? Então, não adianta a gente querer que pessoas mais jovens façam isso, isso e isso se eu não faço. Então, se eu sou líder na minha casa, eu lidero meus filhos, eu preciso ser o exemplo para eles. Eu lidero pelo exemplo. Eles vão observar a minha vida e eles vão dizer, olha, minha mãe fazia assim. Até porque as coisas erradas, eles também vão estar observando. Essa história de que faça o que eu faço, mas não faço o que eu digo, ou faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Porque primeiro você né? Então o menino vai observar como a gente vive, como a gente se relaciona com as pessoas, e então é que ele pode comparar com o nosso discurso, com o que a gente fala, com a mensagem da gente, com a gente carrega, amém? Bom dia, Vitória. Bom dia, outras pessoas também que já estão aqui. Sejam bem-vindos, viu? Nesse feriado nós estamos aqui, ó, firmes e fortes, fazendo nosso devocional. Então você deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino, ou seja, aquilo que você ensina, viva. Aquilo que você prega, é isso que você deve viver. Por quê? As pessoas vão seguir o seu exemplo de boas obras. Tá falando para a liderança, tá falando para Tito, que é aquele que ficou responsável pela liderança da igreja, né? Ele diz assim, ó, sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Isso aqui vem de quê? Vem do preparo, vem do ensino, vem do esmero, né? Da pessoa se preparar.
Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e não terão nada do que falar a nosso respeito. Então, como é que a gente cala as pessoas? A gente cala as pessoas fazendo o que é certo, fazendo bem feito aquilo que Deus nos colocou para fazer, e as pessoas não terão o que dizer. Porque assim, é natural que as pessoas falem, elas falam o que elas querem, porque elas têm boca, mas e elas têm também liberdade para falar, e isso é muito bom. Só que o que vai prevalecer de fato são os frutos na vida da pessoa. Então, ele disse que você seja exemplo de boas obras, exemplo de boas práticas. E outra, que a tua mensagem seja maravilhosa, poderosa, que ninguém possa dizer nada. Mas a mensagem que eu carrego, ela tem que ser congruente com a vida que eu vivo, né? Diz assim, ó, porque tinha muito escravo naquele tempo, né? Os escravos cristãos, aqueles que se convertiam, ele disse, eles devem trabalhar e obedecer ao seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não deve ser maldizente, reclamão, respondão, e nem deve roubar. Isso não serve só para os escravos. Hoje nós temos pessoas, possibilidade de ter uma pessoa que presta um serviço para nós. Ela pode ser cristã, mas ela pode dar um mau testemunho. Então essa instrução é para aqueles que têm um patrão, né? Elas sejam inteiramente dignos de confiança. Assim vocês se tornarão atraentes em todos os sentidos. O ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Tipo assim, todo mundo vai ser atraído por causa de uma vida de exemplo, né? Dos cristãos, dos escravos também, né? Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar um estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, nós devemos viver com sabedoria, com justiça e com devoção. Então, essas instruções, gente, elas são gerais nesse caso, né? Porque todos os que são do Evangelho devem viver desse modo para poder trazer para que o Evangelho, a mensagem do Evangelho seja atraente. É verdade que as pessoas vão falar, mas depois da nossa vida alinhada com o que nós pregamos, eles vão dizer, rapaz, é verdade. Eles vivem diferente, né? Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que a glória será revelada, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então você observa que Paulo, nessa carta a Timóteo, ele faz claramente, acho que tem umas 3 referências já, dele dizendo que Jesus é Deus. Então ele sempre cita o nosso Deus, Jesus Cristo, né? Então ele fala, e a gente precisa atentar, porque de fato Jesus é Deus. E tem gente que acha que não e tal, existem linhas de pensamento, mas está citado aqui, ó, até o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para libertar de todo o pecado e para purificar e fazer de nós o seu povo inteiramente preparado para boas obras, né? Dedicado às boas obras. Fomos salvos para as boas obras. Então, nós somos salvos e chamados para praticar, viver, exalar, manifestar as boas obras de uma pessoa que é justa, de uma pessoa que é perdoada, de uma pessoa que recebeu um coração novo, de uma pessoa que recebeu uma natureza nova e um espírito novo. Então, que se espera novidade de vida. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais, e quem era preso, acorrentado, né, não é mais, agora é livre. Então, quando a gente vive a prática das boas obras, a gente revela o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las, né? Porque esse é o diferencial, a prática. Encoraje-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Então, veja, uma liderança, ela exerce isso com autoridade. Não é com gritaria, não é com colocando-se melhor do que as outras pessoas, mas exercendo a sua autoridade de modo simples e normal. Ele diz,
Não deixe que as pessoas ignorem o que você diz. Como é que a gente faz isso? A gente fala de novo, a gente diz de novo, a gente se submete, a gente sofre calado. O sofrimento, irmãos, de a gente se submeter e para obedecer a palavra de Deus, traz essa autoridade, né? Quando a gente se submete à palavra de Deus, a gente exerce a autoridade. Gente, é incrível. Talvez a gente não entenda o conceito ou não veja, assim, em ação o conceito. Mas na prática, quando ela acontece, é coisa tão simples. É o fato de alguém te caluniar, você não responder porque você está se submetendo a Deus. E depois você tem a autoridade para poder ensinar alguém naquela área. Mas se a gente não se submete à palavra de Deus, a gente não faz como Deus orientou, a gente faz o que a gente quer, mete os pés pelas mãos, briga, aí depois a gente não tem autoridade para falar, para corrigir alguém ou para instruir alguém. Vocês entendem? Então essas instruções, elas são poderosas para mim, são poderosas para você. Fique atento, leia de novo, leia o seu capítulo, né? Anota quais são as coisas que chamou a tua atenção, o que é que Deus espera de nós, o que é que Ele espera de mim, de você. Essa carta não é só para quem é líder, não. É para todo crente, para todo cristão. Eu nem digo crente porque parece que hoje já tem uma distinção entre crente. Ah, eu sou crente, aquela pessoa que vai para a igreja, mas não vive a prática do evangelho e nem manifesta o fruto do Espírito. Então, essa pessoa, ela só é frequentador de igreja. E a gente sabe que a gente não vira um cristão frequentando a igreja. A gente vira um cristão quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus Cristo e a gente deixa que Ele seja o nosso Senhor, o nosso dono, e a gente vai obedecer ao que Ele diz. Então nós nos tornamos como Cristo, cristãos, seguidores de Cristo. Amém? Então é bom a gente ficar atento. Será que eu estou vivendo mesmo? Será que eu estou dando esse bom testemunho? Será que eu estou sendo imitador de Cristo? E vale a mim e a você olhar para essas palavras com a intenção de praticá-las, de vivê-las. Porque assim nós não vamos trazer mais condenação para nós. Porque já imaginou? Jesus disse que se a gente ouve a palavra, mas não pratica, a gente engana a si mesmo. A gente acha que tá tudo bem, porque eu ouço a Bíblia, porque eu leio Bíblia, ou então porque eu oro muito. Mas se não pratica o que está escrito, irmãos, não tem autoridade. É uma vida de prática. Jesus quer vir colheita, Ele quer colher, Ele quer saber dos frutos. Então eu e você devemos praticar no nome de Jesus. Que nós venhamos a ser edificados, ricamente abençoados com essa palavra. Entendendo que nós devemos viver uma vida de testemunho, tá bom? Tenha um excelente dia, um excelente feriado, que você curta sua família, que você cresça na prática do bem, que você dê bom testemunho, que você se cale na hora que deveria se calar, que você fale na hora que deveria falar, que eu e você possamos ser bons praticantes da palavra de Deus. Amém? Eu vejo você amanhã. Vixe, amanhã eu nem sei. Eu tô indo pra Juazeiro, eu não sei se amanhã. Não sei, pode ser que eu consiga fazer a live de lá. Eu tô levando todo o material para que eu possa me colocar no lugar lá e fazer a leitura do capítulo 3, porque nós já vamos fechar Tito, né? E eu não quero atrasar o plano, porque é bom quando a gente vai seguindo assim normalmente. Então acho que eu vou levar todo o material para ver se eu consigo fazer uma live de lá amanhã cedo e a gente se encontra. Espero vocês, hein? Obrigada pela companhia. Vitória, obrigada por estar aqui. Obrigada aos demais que estão chegando também. E vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Beijo grande no seu coração. Fica com Deus e seja abençoado praticando esta palavra no nome de Jesus. Viu? Tchau, tchau.